Fala galera, beleza? Então vamos lá. Jorge Orwell. O Jorge Orwell é um cara que acabou, ele querendo saber ou não, ele marcou minha vida no curso de letras. Um dos primeiros livros que eu li foi Revolução dos Bichos. Eu fui apresentar sobre a Revolução dos Bichos e acabei me envolvendo com o Jorge Orwell. Desse envolvimento resultaram muitos estudos aí, entre eles um que chama Revolução dos Bichos, Poder Midiático das Mudanças, que eu discuto a questão de como que na disputa CIA e KGB, a CIA, o Serviço de Espionagem dos Estados Unidos, ajudou na compra dos direitos autorais do George Orwell, para depois fazer o filme de 1999 e outras produções, alterando a própria dinâmica do livro do George Orwell, né, e mudando a perspectiva do George Orwell. E depois um que eu chamo de Memórias Póstumas de George Orwell, que é um texto que eu discuto aí já de 2021, né, onde nesse Memórias Póstumas de George Orwell, vocês podem constar na internet que vocês vão ver meus textos aí, escrever Alessandro de Almeida, George Orwell, PDF, vocês devem encontrar esses textos aí na internet facilmente. Vou ver também se dá para deixar link ou coisa parecida aqui no vídeo. E aí acabei me envolvendo com o George Orwell. E agora, no filme de 2026, né, nós assistimos aí com o Colégio HG6 aqui, que é um dos colégios que eu faço parte, nós assistimos aí na rua, né, um cinema na rua, muito legal com os meninos, um projeto legal também que chama Trote Sagrado, e a gente assistiu o filme na rua, né, eu confesso que nunca tinha assistido, né, na rua com os meninos, então foi mais um projeto que eu participei aí, massa, né, dessa coisa de sociabilidade e de assistir a Revolução dos Bichos, versão 2026. Mas vamos primeiro para o George Orwell, né? Ver quem é. Aí é o Alessandro e os estudos sobre George Orwell, beleza? Parabéns para o Alessandro, que pena. E aí vamos ver como é que é o próprio George Orwell e falar sobre ele, sobre o autor, beleza? O autor do livro original. O George Orwell escreveu um livro em 1945, então ele é um cara que vive o que o Hobsbawm chama de Era da Catástrofe. E nessa Era da Catástrofe, ou Era dos Extremos, os maiores problemas que existiam era a ideia da extrema-direita, né? Adolf Hitler, da extrema-esquerda, inicialmente Lenin, mas muito Joseph Stalin, e também, né, da dinâmica do capitalismo, ali a crise de 1929, que é a crise do capitalismo liberal. E aí, nesse contexto aí que a gente chama de entreguerras, é exatamente o que o George Orwell está escrevendo suas publicações aí, ou narrativas, ou textos para jornais ingleses. E aí o George Orwell, como um literato aí, quase como praticamente um jornalista também, ele escreve textos muito interessantes, muito legal, fala de extrema esquerda, extrema direita. Por exemplo, é um menos conhecido, chama Dentro da Baleia, virou um livro. Era um texto de jornal que virou um livro, bem massa de vocês darem uma olhada. Nessa dinâmica aí da passagem da Primeira Guerra Mundial, né, lá do início, lá do assassinato de Francisco Ferdinando, até o lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki, o George Orwell começa a construir seus textos de jornalísticos e constrói dois livros clássicos, né? Um é a Revolução dos Bichos, o outro é 1984. E ele é um literato e jornalista marxista, então ele tem simpatia, se for para ele escolher, né, de entrar na garganta da baleia, que é a Segunda Guerra Mundial, a metáfora da Segunda Guerra Mundial, foi ele escolher nadar um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, ele iria mais para a esquerda, né? Então era uma pessoa favorável, tinha simpatia pelo socialismo, principalmente pelas ideias social-democráticas, e acreditava que o grande problema teria sido a deturpação das ideias de Karl Marx e depois a deturpação das ideias de Lenin na Revolução Russa. Ele acha que isso levou à extrema esquerda, isso levou o socialismo à sua ruína, o que a gente chama de socialismo real aí, o Daniel Arão Reis Filho, especialista, vai chamar de socialismo real, o socialismo real à sua ruína, né? E ele acha que a ruína do socialismo é quase que materializado na figura do Stalin, do qual ele é crítico profundo, né? E isso é bom de lembrar, né, em 2026, que ele é marxista e não tem simpatia pela extrema esquerda, né? E aí suas críticas vão na linha de criticar a extrema esquerda e de criticar o que acabou sendo levada à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É nesse cenário, né, de uma Revolução Russa de 1917, que talvez tenha dado uma esperança para romper com o capitalismo, até a formação da União Soviética, né, ali entre 1921, ali com Lenin, até 1923, é que o George Orwell está ali incomodado, né? Então, quando ele escreve A Revolução dos Bichos, em 1945, o livro, ele vai trazer essa discussão
sobre a crise da União Soviética e de como é que a União Soviética, com aquela ideia de dar um passo atrás, né, que é chamado de nova política econômica, eu vou dar um passo atrás para dar 2 passos à frente, como é que a União Soviética tem atolado na lógica do capitalismo com o seu passo para trás, né? E a União Soviética, que talvez considerava os capitalistas como porcos, naquelas metáforas vinculadas aos animais, talvez tenha virado porcos tanto quanto os próprios empresários imperialistas e capitalistas que Lenin criticou e que o George Orwell também era um grande crítico do imperialismo. E aí ele tem esse contexto, esse cenário catastrófico para tentar construir a Revolução dos Bichos. Bem, sobre o livro A Revolução dos Bichos, que é um dos objetivos de hoje para comparar com a obra cinematográfica de 2026, é um livro que vai mostrar ali uma fazenda ali, né, do Senhor Jones, né, e um cara que é uma espécie de como se fosse um bancário, o dono da fazenda, que é a fazenda dos Pington. Aí já é entre Senhor Jones e Pington. Você tem ali grupos de aristocratas ou grupos de empresários, né, ou de pessoas que são ou da elite da nobreza, ou de pessoas que se endividam com a lógica do capital financeiro, que é uma das críticas do George Orwell, e que são pessoas mercenárias, né, para um lado ou para o outro, tanto na situação agro como na situação mais urbana, ambos são mercenários e exploradores dos animais. Nesse caso, ele fala da questão das estratificações sociais que existem e como é que nessas estratificações ou a aristocracia rural ou grupos de empresários imperialistas geralmente sobrevivem na exploração do outro, que é aquela lógica marxista que ele não deixa, né, que seria a exploração da mais-valia, a exploração do trabalho, né, que nos filmes aí geralmente é chamado de o cavalo boxer e nos outros tinha um cavalo lá, o Sansão, que era o cavalo que era explorado com uma certa frequência, né? Com aquela lógica, e a crítica dele é essa, a dinâmica da modernidade, né? Aquela modernidade marcada pela lógica do trabalho. O trabalho como dignificando o homem, mas na verdade, ou lideranças ditatoriais como Stalin, ou empresários capitalistas, ou grupos da aristocracia, como na época do czarismo, né, essas pessoas sendo exploradas por essa dinâmica do trabalho. Então, o trabalho muito mais como mecanismo de exploração, de desigualdade, e um mecanismo utilizado para estabelecer poder e relações de poder, do que o trabalho como digno. É nessa linha que o George Orwell vai usar parte dos seus personagens aí, principalmente representados pelo cavalo, né, como um trabalhador ali menos crítico e mais um trabalhador mais ferrenho. Aí é quase unânime, praticamente todas as suas obras o cavalo tem um fim trágico, e aí tem essa representação do cavalo. E os porcos, né, assim como em algumas outras obras é destacado tubarões, como representantes dessas elites, ou agrárias, ou elites urbanas, ou elites do capital financeiro, que são homens, mas que são porcos, né? Aí parece até com a música War Pigs, né, do Black Sabbath, que vai trabalhar um pouco nessa linha aí, né, da comparação metafórica de homens com porcos. Aí tem a figura, né, do velho major, que é uma representação ali das ideias entre Lenin e Karl Marx, das ideias de liberdade, igualdade, na via socialista, né, aí socialista mais marxista, vamos dizer do marxismo mais puro, que o George Orwell ainda acreditava, né, em 1945, e da trágica morte, aí já mais vinculada aí de Lenin. Aí isso no livro, tá? E aí da morte de Lenin aí, que seria essa representação do velho major entre Lenin e Karl Marx ali com as ideias de que todos os animais, por exemplo, devem ser iguais. E de que os animais devem se ajudar mutuamente, né? Os animais devem sempre serem ali respeitosos com os próprios animais em busca da sua liberdade. E aí essa perspectiva de liberdade mais social-democrata do George Orwell ela é colocada como se fossem as ideias certas no livro, e essas ideias vão sendo deturpadas com o tempo, exatamente pelo contato que tem com o capital. É aquela coisa da NEP, né, de adotar práticas capitalistas para depois desenvolver o socialismo e depois o comunismo. Segundo o George Orwell, isso não vai dar certo, né? E aí tem essa perspectiva de que isso não vai funcionar. E quando você adota práticas capitalistas, o próprio socialismo economicamente se torna capitalista. É o que vai acontecer no governo de Stalin, do qual ele critica. E você tem esse nome mantido em praticamente todas as produções aí, ou reproduções,
que é o Napoleão. É a maneira como o George Orwell se refere inteligentemente a Stalin, como metáfora do stalinismo, porque o porco Napoleão, que aí dá para lembrar mesmo de Napoleão I também, que é de ideias liberais, né, da qual George Orwell também critica, ele é tão ganancioso por poder, manipula tantos meios de comunicação e explora tantas pessoas para usar do militarismo, tanto quanto Stalin. E aí nessa metáfora de Napoleão associado a Stalin, né, nessa metáfora que ele faz aí, e aí Napoleão é sempre usado como nome central, lembrando que Nietzsche também fazia essa crítica a Napoleão I, o George Orwell vai usar essa questão do Napoleão como uma referência. Isso também vai acontecer nos filmes, aí, nas reproduções aí, que a gente vai analisar, e ele coloca o Napoleão como alguém que vai tentar assumir o poder depois da morte do grande líder, neste caso da Revolução Russa. O líder enquanto Lenin, né, e o velho major. Aí Napoleão vai assumir. E Napoleão assume e começa a perseguir, né, Bola de Neve, que depois é chamado de Snowball, ele começa a perseguir ele porque ele seria o Trotsky, que ainda quer seguir com as ideias que seriam as ideias mais próximas de Lenin, mas é aquela ideia de internacionalizar o socialismo. Enquanto que Napoleão, Stalin, neste caso, quer o socialismo num só país. Aí tem toda aquela perseguição, aí Napoleão, que nesse caso é Stalin, usa como KGB os cachorros ali, né, para adestrar os cachorros, que são animais, para seguir o comando dele, e acaba perseguindo o próprio porco Bola de Neve, que acaba tendo que fazer seu exílio, aí no caso do Trotsky, na alegoria, indo para o México. Né? E aí vai ter até um caso com a Frida Kahlo lá. Beleza, aí nessa lógica, Stalin assume barra Napoleão, eles assumem o poder, acaba se tornando um ditador arrogante, que controla os meios de comunicação, que controla a polícia política, muito parecido com o czarismo russo, antes da Revolução Russa, ou seja, tudo se perde, e aí acaba sendo alguém que se vincula aos interesses capitalistas. Né? E aí, ao se vincular aos interesses capitalistas, ele acaba se transformando em um porco autoritário, que é a grande crítica aí para quem é empresário capitalista ou ditadores ditos socialistas na política, mas que também tem práticas capitalistas de exploração, controle dos meios de comunicação, fake news, né, violência, perseguição, tortura, né, e exploração do trabalho. Para quem lembra do stalinismo, isso, sovicoses e covicoses eram os sistemas de exploração do trabalho no campo, representado demais pela exploração das vacas e das galinhas no livro. Dentro dessa lógica, ele vai trabalhar com essa perspectiva de crítica ao stalinismo, né, exatamente nesses pontos que eu comentei, e de como é que esse passo atrás da dinâmica capitalista ele acaba fazendo com que a União Soviética se perca. Né? E aí na Revolução dos Bichos, o animalismo, que seria uma referência ao socialismo, ele não dá certo, ele é fracassado e ele é frustrado. Beleza? Essas são algumas observações breves aí sobre o livro. Pode deixar no comentário que a gente pode estabelecer debates aí sobre o livro. E nós vamos agora para as discussões sobre o filme de 2026. Beleza? Vamos lá para o filme de 2026. Só um minutinho. Bem, o filme de 2026 mantém a lógica geral, bem geralzão mesmo, porque a lógica geral é manipulação dos meios de comunicação, é aquela utilização de hinos nacionais e de símbolos nacionais ali para propagar um animalismo. O porco Napoleão também persegue quem contesta as suas ideias, que nesse caso é o Snowball, que no livro era o Bola de Neve, mas daqui a pouco eu comento um pouquinho mais sobre o personagem Snowball. Também tem essa questão da crítica ao capital, né? Como se o dinheiro fosse sagrado, né? Essa crítica à sociedade do consumo, à sociedade moderna. Tem a exploração do cavalo como uma das bases herdadas lá do livro, né? Cavalo depois que ele é até vendido para ser abatido ali, praticamente depois que ele trabalha demais, né? Em função do animalismo, em função da fazenda dos animais. E tem esse vínculo, né, com empresários feitos por Stalin. Então essa arrogância, essa ideia geralzona ali de crítica à modernidade, ela também está presente no filme. Então o filme mantém esse padrão. Apesar de manter esse padrão de fake news, controle dos meios de comunicação, exploração do trabalho no campo, tentativa de modernização com alguns símbolos, né? No livro ali seria um moinho de vento,
né, que é símbolo da modernidade, que é colocado no livro de 1945. No filme seria a roda d'água e depois até questões vinculadas a barragens ali para fazer hidrelétricas, né, nessa versão de 2026, para dar uma modernizada, tem até drones e tudo mais. Na versão fílmica animada de desenho animado de 2026, me chamou muito a atenção a questão de gênero, tá? Os personagens femininos. Aí me chamou muita atenção, mas muita mesmo. Porque o filme, apesar de criticar essas questões vinculadas à ditadura, autoritarismo, arrogância, consolidação da desigualdade e tal, o filme não destaca tanto essa ideia do socialismo, né? Assim como era o livro. Então o socialismo, literalmente no filme, ele quase que morre um pouco, né? Nesse filme de 2026. E as personagens femininas aí me chamam muita atenção, porque vira a Snowball. Então eles mudam o gênero do que seria o Bola de Neve, né? E aí colocam uma porca, né, como aquela que tenta fazer as ideias certas, essa parte até boa, tenta seguir as ideias do que seria o animalismo ali corretamente, que são as regras, né, ou os mandamentos ali, mas ela acaba sendo perseguida e foge. Não é falado nada sobre seu paradeiro e foge. E aí acaba sendo uma situação peculiar, porque você coloca, digamos assim, a personagem derrotada, nesse ponto até bom que é derrotada, mas como frágil, né? E alguém que foge não consegue reagir. Que não é muito a do Trotsky, né? Apesar do Trotsky ter sido perseguido e morto pela KGB, o Trotsky continuou aguerrido, mesmo nas suas performances fora da União Soviética, nesse caso no México. Então, ele continuou alguém muito combativo, né? Para muitos até que influenciaria o Ernesto Che Guevara. E já a mulher, né, a Snowball, que é bem estranho, né? Eu vi até que eu estava assistindo com os alunos ali, perguntei se é a tradução, que o filme estava em inglês, se de fato era tudo, que até eu não estava acreditando muito que tudo ficou no gênero feminino nesse aspecto, mas é isso mesmo. Então aí ficou a Snowball. Outra questão da personagem feminina é que a super empresária aí do desenho animado é uma mulher Pington, né, e não mais o que seria uma representação ali do imperialismo, ali do capital financeiro, mas não mais, ou das dívidas, né, do endividamento, não mais a figura mais decadente do endividamento do senhor Pington. Aparece uma mulher aí que compra um carro similar ao que seria uma Ferrari, que pede para sair da questão da roda d'água e fazer um acordo com os porcos. E aí tem uma mulher como essa representação da super empresária do cyberespaço, né, desse controle da própria sociedade dos porcos ali, talvez até acima do próprio Stalin / Napoleão. Aí foi estranho, porque a mulher fica um pouco Sr. Burns, né? Ela fica nessa figura de a personagem feminina, entre aspas, ruim. Você pode até pensar que aí é a personagem feminina protagonista, mas é a protagonista como vilã da história. E aí você coloca uma personagem feminina como vilã e você coloca aquele que é expulso do animalismo, né, e não consegue resistir, que nesse caso é o Trotsky, como figura feminina também. Então acho que o filme tentou trazer mais figuras femininas, que tem menos no livro de 1945, mas acho que não foi muito feliz, não. Até o filme de 1999, que é o que eu estudo, ele foi um pouco mais feliz. Bem, então, em relação à questão das figuras femininas, deixa a desejar, além do filme ser bem acelerado e as piadinhas, as brincadeiras que existiram no filme, fazerem com que algumas discussões que são mais densas, por exemplo, entre socialismo real, socialismo científico, entre detalhes do stalinismo, que são muito mais abordados no livro, o filme deixa a desejar. Então, o filme do Andy, aí, de 2025 para 2026, nesse aspecto, essa comparação é inevitável. Certamente ele é bem pior do que a leitura do livro, e fica a dica para vocês darem uma lida no livro aí, visto que o filme carece ali de debates mais importantes. Do ponto positivo, é que a espinha dorsal foi mantida e a discussão sobre consumismo, modernidade, hierarquia, burocratização, autoritarismo, essas discussões aí, elas ainda estão presentes. São discussões mais gerais, mas ainda presentes ainda na ilustração e na animação, que podem ser usados pelo aluno aí, né, na competência 3, se for o caso da redação do Enem, que é sobre usar ali como ilustração
né, dessa sociedade de consumo e como é que as pessoas se perdem na sociedade de consumo. O grande problema mesmo, para a gente finalizar aqui, é a questão das ideologias, né? Assim como na atualidade, as ideologias são confundidas, né? Então, você não consegue separar bem o que é socialismo e o que é socialismo real, beleza? Mas assistam um filme aí, leiam um livro,